mais 3 poderes que o Flash tem e ele quase não usa. Caso você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo muito pra você, eu espero que você assista, assim como esse daqui também. Se você é novo no universo do Flash, você tem que saber que a super velocidade não é a única coisa que ele pode fazer. A força de aceleração, que é a fonte de poder dos velocistas, permite muitas coisas relacionadas à física e à quebra dela. E isso tudo é obviamente conduzido pelo cérebro, então o velocista também pode fazer coisas relacionadas apenas com seu cérebro. Primeira habilidade, invisibilidade pela vibração. Sabemos que o Flash pode vibrar as suas moléculas numa velocidade absurda, que é o suficiente para atravessar objetos sólidos e os objetos sólidos se atravessarem por ele. E caso você se perguntar, caso ele estiver correndo e ele atravessa algo na sua frente, por que ele não cai para baixo? Gente, pelo amor de Deus, eles controlam que eles têm que ficar ali no solo, mas não necessariamente o cara tem que vibrar para baixo, senão ele vai cair até o núcleo, até o centro da Terra puxar ele. Ele pode pisar no solo enquanto vibra, não vai impedir, não vai deixar ele preso, ele vai atravessar normalmente o horizonte tranquilamente. Mas enfim, se ele vibrar muito mais rápido do que ele já vibra, é o suficiente para ele ficar invisível ao olho humano. Literalmente, você não vê o Flash quando ele está vibrando extremamente mais rápido do que o rápido. A gente vê justamente lá contra o Clifford DeVoe, o Pensador. O DeVoe tinha feito uma cela especificamente para o Flash, onde ele não poderia vibrar, nem lançar raios, nem fazer qualquer outra coisa com a sua velocidade, mas apesar do cérebro incrível do DeVoe, ele não preveu a habilidade do Flash de ficar invisível muito rápido. E é exatamente quando ele desativa a cela, o Barry estava lá dentro, ele anda para fora estando invisível, e aí ele aparece pro DeVoe mostrando o que ele fez. E até lá o coitado não podia fazer nada, porque o Barry poderia simplesmente correr dali. É muito bacana, muito interessante, pode ser usado em vários momentos, mas ele quase não usa por esse momento justamente ser como no caso ali do DeVoe. Segunda habilidade é o pensamento acelerado, também bem representado na série quando o Barry estava conectado com a Speed Force artificial em vez da orgânica original, e ele estava literalmente prevendo o futuro em segundos ou até menos. Apesar de ser muito útil, ele pode prever situações e impedir, era apenas uma consequência da força que ele estava conectado, que ao ele ir ficando muito racional, que era o que essa força fazia com ele através dos pensamentos acelerados, as emoções dele estavam todas indo embora. Poderia ser uma arma letal quem tivesse esse Flash em suas mãos, ou se ele trabalhasse sozinho, mas ao mesmo tempo muito perigoso, pois se chegasse numa conclusão em que ele visse que era só simplesmente matar o inimigo, seria o caminho mais racional e lógico para ele, ele iria fazer sem hesitar. Como eu disse, útil, mas perigosa, e se for usar, tem que ser no momento muito necessário mesmo, num oponente muito difícil. Mas é complicado ter que abrir mão da sua força orgânica natural para se conectar com essa só para prever o futuro em alguns segundos. Terceira habilidade é a leitura acelerada. Assim como o pensamento acelerado em geral, e respondendo mais um pouco sobre ele, apesar do velocista já estar à frente do resto, a maioria dos seres humanos, que para a perspectiva dele está tudo desacelerado, tudo em câmera lenta, ele já está sim nesse sentido à frente. Mas com o pensamento acelerado é justamente quando inimigos como o Pensador ou até o Grodd, que conseguem ler mentes e pensar em possibilidades à frente do que vai acontecer, que o Flash precisa pensar mais do que eles, na verdade mais rápido que eles. E a leitura rápida é muito interessante porque não é apenas no sentido em que o tempo tá indo devagar e ele tá ali lendo ali na velocidade humana normalmente. Não, ele realmente processa e absorve aquilo rápido mesmo, como se na verdade fosse impressionante até para ele mesmo, tipo, ele começa a ler ali escolhendo fazer isso no seu cérebro, as palavras, cada frase vai entrando rapidamente na sua cabeça, como se nessa fase, nesse momento, ele estivesse em modo automático, mas é um manual, entende? E ele justamente às vezes usa no seu trabalho de cientista forense, ler documentos, manuais, coisas técnicas, livros comuns, mas esse poder também tem uma consequência. Tudo o que ele leu e absorveu, que foi útil no momento, dependendo do que é, ele acaba esquecendo tudo que ele tinha aprendido em algum determinado tempo. Então tem que ser bem prestativo, bem pontual, bem planejado, porque em pouco tempo ou mais ele vai esquecer isso rapidamente também. Aliás, é informação demais pro cérebro que veio de forma muito rápida. Que coisa irritante. Uau, beleza, tô atualizado.
Pelo menos pela próxima meia hora, mais ou menos. Apesar dele conseguir manter na sua mente normalmente, ele não vai ter nenhum dano cerebral e nem nada. Mas para justamente não acontecer nada, é por isso que ele acaba esquecendo. E esses foram os 3 poderes a mais que o Flash tem aqui da minha lista, que ele tem e quase não utiliza. Com obviamente alguns sendo bem necessários em várias situações e não tem muitos riscos. Outros são bem perigosos mesmo, pois acaba passando dos limites, apesar da utilidade e o quão incrível realmente é. E outros são muito úteis, mas temporários caso não for bem planejado para usar. Então é compreensível todos eles. Eu espero que você tenha gostado e assistido até aqui. Por favor, sempre fortaleça o canal. Se vemos na próxima. Valeu e fui!